O edifício Caetano de Campos foi inaugurado em 2 de agosto de 1894. Situado na Praça da República, onde atualmente está instalada a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, o prédio quase foi demolido na década de 70 para dar espaço ao metrô. Vamos ouvir agora um pouco da história desse importante monumento que retrata o símbolo de uma nova educação no Brasil. Bom, a Caetano de Campos era, juntamente com o Ginásio do Estado, as duas escolas mais prestigiadas que havia no estado de São Paulo. Havia um chamado exame de admissão que as crianças com 10 anos, 11 anos, 12 anos eram obrigadas a fazer um vestibular rigorosíssimo para entrar na escola, que era quase impossível. Então, você tinha que estudar loucamente para poder ingressar na Caetano de Campos, escola modelo, chamado Escola Modelo, Caetano de Campos Escola Modelo, que era exatamente a mais rigorosa e que continha os melhores lentes do estado de São Paulo, que tinham a culminância de sua carreira quando ingressavam no corpo docente da escola. A Escola Normal de São Paulo, como era conhecida a Escola Caetano de Campos, ela foi a primeira escola de professores, chamada Escola Normal de São Paulo, e foi fundada em 1846. Sou diretor do Departamento de Administração da Secretaria. Em toda essa rede nós temos 2 prédios tombados. Um é o CRE, Mário Covas, que funciona na Rio Branco, e o da Praça da República aqui na sede, que é o Caetano de Campos. Quando houve o tombamento, o regime militar não se conformou com esse fato, nem hipótese alguma. Apesar de ter sido poupado do vexame de uma decisão judicial contrária à determinação de demolição, que era inadmissível na época, o regime militar, através do secretário da Educação do governo paulista, o José Bonifácio Coutinho Nogueira, simplesmente fechou a escola. Quer dizer, a escola é mantida porque foi feito um acordo com o Poder Judiciário para não levar avante o mandado de segurança por causa do movimento popular de manutenção da escola, mas vamos fechar a escola. Quer dizer, uma represália simplesmente horrível que foi feita pelo secretário José Bonifácio Coutinho Nogueira na ocasião para, vamos dizer, se vingar da vitória popular contra o regime militar. Antes de continuarmos, vamos ver agora a importância histórica e política da Escola Caetano de Campos, referência do sistema do ensino público. Os governadores do estado, Prudente de Moraes e Rangel Pestana, eles convidaram o médico Caetano de Campos, que também era educador, para fazer a reforma do ensino e para dirigir a escola normal. E logo que em seguida, eles decidiram fazer esse grande prédio. Quando o primeiro governo da República colocou a Caetano de Campos na Praça da República, ela fez com a intenção de substituir, dentro do positivismo que imperava na época da instalação da Primeira República, de substituir igrejas por escolas. As praças doravante, isso era o ideário do positivismo da Primeira República. Achavam, os positivistas, logicamente, que o homem ele só poderia evoluir através da educação, ele podia ascender socialmente e o país também ia progredir por causa da educação. Ao invés de terem igrejas, elas terão doravante escolas. Ela já é construída, Caetano de Campos, esse prédio, como um monumento ao ensino público. O fato da Secretaria da Educação estar ali instalada mantém, de certa forma, esse símbolo. A pedra fundamental foi lançada no dia 17 de outubro de 1890. O dia da inauguração do prédio foi um dia muito especial, foi no dia 2 de agosto de 1894.
Mesmo com a sua valiosa contribuição para a sociedade e uma eficiente política de ensino, o prédio quase foi demolido com a chegada da ditadura militar. Foi então que a primeira mobilização apareceu. Não foi o Olavo Setúbal como prefeito que mandou demolir o prédio, foi realmente a companhia Metrô São Paulo, que era presidida pelo Plínio Asman. Na realidade, o prefeito Olavo Setúbal aceitou a ideia da demolição, mas muito a contragosto. Sem a Assembleia Legislativa autorizar a demolição e a entrega do terreno para a Companhia do Metrô, ela não poderia ser realizada. Então, com base nisso, nós fundamos imediatamente, quando houve o anúncio da demolição, fundamos na Rua 24 de Maio, lá no prédio da Rua 24 de Maio, às pressas, numa noite qualquer lá, a Associação dos Antigos Alunos da Caetano de Campos, do qual fui presidente. A primeira providência tomada dessas mobilizações foi irem à Assembleia Legislativa de São Paulo, com um movimento de mais de 100 ex-alunos da escola, exigindo que não autorizassem a demolição. E eles não autorizaram, a Assembleia não autorizou. E o que aconteceu? Com base nessa não autorização, nós entramos com um mandato de segurança contra o metrô e contra o prefeito, para impedir a demolição. E esse mandato de segurança, para surpresa do regime militar, que nunca havia recebido nenhuma ordem judicial contra a vontade absolutamente hegemônica das autoridades na época, você não pode imaginar o que era o autoritarismo. E o juiz, muito corajosamente, concedeu o mandato de segurança, dizendo não pode demolir, com base na iniciativa dos ex-alunos que garantiram, portanto, essa medida. A solução que foi feita no gabinete do próprio juiz foi no sentido de que ele não publicaria a decisão do mandato de segurança, que seria um precedente monumental contra decisões do Poder Executivo em qualquer nível no regime ditatorial, e esperasse uma solução administrativa que pudesse impedir esse precedente judicial de contestação da vontade dos militares, representada no caso pela Companhia do Metrô. Resolveram dar uma guinada de 180 graus na questão. Ao invés de demolir, simplesmente tombaram a escola. Tombaram a escola. Com isso, salvaram a escola e impediram que o governo tivesse o precedente, então, de uma medida judicial contrária à sua vontade. Isto levou ao fechamento da escola e a colocação da escola como um organismo burocrático, entendeu? A Secretaria da Educação passou a ocupar o prédio de vingança, repetindo pela 10ª vez, vingança do secretário da Educação por não ter o regime prevalecido sobre essa questão. Então, a partir daí a escola se tornou uma memória, porque ela nunca mais se prevaleceu. A pedra fundamental foi lançada no dia 17 de outubro de 1980. Após 4 anos de construção, a inauguração foi em 2 de agosto de 1894. Foi chamado então o secretário de Obras Públicas, que era o Antônio Francisco de Paula Souza, que era sócio do Ramos de Azevedo. E ele fez o primeiro projeto, o primeiro esboço da escola. O estilo predominante naquela época, no final
do século XIX, era estilo clássico. No caso da escola normal, foi feita pelo próprio Ramos de Azevedo. Ela começou em 1894 já com a necessidade de ser ampliada, porque o diretor havia criado a escola complementar, que seria o ginásio, e já não havia salas suficientes. Foi em 1895 feito um acréscimo, então esse formato de U na ponta, porque existe a aula feminina e a aula masculina do prédio. Se você pegar uma tomada de cima, essa maquete mostra que o prédio da Secretaria da Educação ela é em formato de E, né? O E da educação, obviamente. Se você visse por cima a planta, né, com vista aérea, se tornou a letra E. Então muita gente fala, foi feita a escola com E de educação. Não, a escola tomou essa forma pelas necessidades que iam aparecendo. Qual a importância do Ramos de Azevedo para a arquitetura de São Paulo? Simplesmente antes dele, São Paulo era feito de estrutura de taipa de pilão. E ele traz da Europa essas técnicas inovativas e ele importa todos os materiais. São Paulo muda de figura. O Caetano de Campos contava com 60 salas de aula, 2 bibliotecas, gabinete de física e química, museu com 60 espécies de animais e fósseis, um ginásio com equipamentos para a prática de esportes, entre outras fontes de ensino. Esta parte aqui de trás era para fazer todas as atividades físicas. Então tínhamos aulas de esgrima, tinha aula de cricket, tinha aula de tiro. Os alunos faziam tiro. Tinha até equitação. Que na aula de educação física dos alunos existiam exercícios militares para os meninos. Eles desenvolviam esses exercícios com o professor Manuel Baradiola, porque a escola tinha um batalhão infantil. Anos depois foi construída uma avenida bem na frente da secretaria, que mais tarde também foi completamente desativada e foi construída a nossa Praça da República, que todos aqui conhecem bem. Para entender as transformações da região, fizemos um levantamento da transcrição do imóvel no primeiro registro de imóveis da capital do estado de São Paulo, onde pudemos localizar informações que condizem com o terreno histórico. Chegamos em uma transcrição, 14029, que fala que é um terreno situado na Praça da República. Essa transcrição que a gente encontrou fala que esse terreno na Praça da República fica nos fundos da escola normal. E a gente vê que nessa transcrição, quem adquiriu foi a Fazenda do Estado de São Paulo, comprando de Fortunato Martins de Camargo. Já aqui na maquete mostra o prédio onde era o Jardim da Infância. Só que depois, justamente para poder passar o crescimento da cidade de São Paulo, fez com que ele fosse demolido para a construção da Avenida São Luís. Pela questão dos mapas, porque no mapa mostra lá a escola normal, fazendo frente para a Praça da República, e no fundo está lá Jardim de Infância. Então nós acreditamos que esse terreno que esse Fortunato vendeu e que nessa descrição fala que fica nos fundos da escola normal, seja o Jardim de Infância. Provável que essa transcrição aqui seja a transcrição que corresponda ao que é hoje o colégio. Nos mapas seguintes a gente já vê que aquele espaço desaparece, ele foi utilizado para fazer o que é hoje a Avenida São Luís. Nas transcrições localizadas, no ano 1895, a Fazenda do Estado de São Paulo adquiriu de Joaquim Mateus Correia e Fortunato Martins de Camargo as áreas correspondentes à Escola Normal e ao Jardim da Infância, respectivamente. Na década de 1930 foram colocados na entrada da escola 4 medalhões, que foi feita pelo Amadeu Zani. Os medalhões eram do Rangel Pestana, do Cesário Mota Júnior, do Gabriel Prestes e de Bernardino de Campos, que foram os principais
personagens na época da inauguração. Quando Fernando de Azevedo assumiu a direção da escola, a escola já não estava comportando mais um número de alunos. E para abrigar todos esses alunos, era necessário o aumento de mais um andar do prédio. E o Ramos já tinha previsto isso e tinha feito as fundações que comportassem um terceiro andar. Foi criada uma sala muito importante, inclusive nessa reforma de 1936, que era o Salão Nobre. Ele tinha as paredes revestidas de madeira, todas as paredes eram pintadas. O mobiliário foi feito no Liceu de Artes e Ofícios. No projeto de restauro já havia se pensado na captação de água da chuva. Só que na época que foi elaborado, não se tinha uma preocupação em utilizar essa água. Por que a gente capta essa água, armazena e depois a gente joga essa água fora? Hoje a gente faz a captação ao redor do prédio em 40 mil litros de água cada reservatório. Então a gente tem um total de 80 mil litros de água armazenada de chuva. A gente pagava aproximadamente 18 mil de água por mês. Hoje a gente paga 50% menos. Com essa reforma a gente está mudando toda a fiação do prédio. Então de 90 mil kWh por mês, a gente passou a consumir mais ou menos 60 mil kW. Outro projeto que está na esteira também é a troca de toda a lâmpada do prédio por LED, também para reduzir drasticamente também o consumo, fora a conscientização dos usuários. Como toda obra histórica, o Caetano de Campos está passando por uma reforma de modo a conservar a sua identidade. Primeiro foi feita uma prospecção no prédio, para fazer um levantamento de como foi construído o prédio. Foi levantada toda a parte de infraestrutura civil para se elaborar um projeto de restauro do prédio. A reforma foi dividida em duas etapas. Primeiro o subsolo, que era uma intervenção que não é um restauro propriamente dito. Não buscou características da época de quando foi construído, mas buscou manter pelo menos uma pequena identidade, porque lá não é um restauro, lá foi realmente obra, uma intervenção. O restauro mesmo aqui no prédio é do térreo para cima. A escola carrega em seu legado padrões de ensino que devem ser seguidos por todas as gerações. A Caetano como uma escola modelo, escola normal modelo, no estilo extremamente francês. A escola modelo é a concepção francesa de escola normal, no sentido de criação de professores e educação de professores. Depois acoplou-se a ela também o ensino secundário na época. Então houve uma acoplagem da escola modelo normal com a escola de formação pedagógica de crianças e adolescentes. Para quem estudou lá, sempre foi uma coisa muito importante. Não dá para pensar Caetano de Campos sem o prédio da Praça da República. E foram os melhores anos da minha vida. Todos os meus mestres que tive lá, que foram como, vamos dizer assim, os modelos que nós tivemos, nós todos estudamos lá na ocasião, é um modelo das nossas vidas todas profissionais, das nossas vidas pessoais, familiares, pelo exemplo extraordinário que eles davam de competência e respeito aos alunos e exigência de respeito para com eles. De modo que realmente o grande momento da minha vida, a que devo a Caetano de Campos os melhores momentos. Eu só digo assim, quem estudou lá sempre gostou muito da escola, porque os professores eram comprometidos desde a era republicana a ensinar. Sobre os atuais desafios da educação, conversamos com o atual secretário da Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini. Os desafios são manter a equipe
né? 230 mil professores continuando a dar aula como se estivesse ganhando suficientemente, dá esperança a eles de que assim que as coisas melhorem, o governo haverá de reconhecer a compreensível, justificável e legítima pretensão de remuneração condigna. Não é demais repetir, isso é um lugar comum que nós temos edifícios do século XIX, professores do século XX, alunado do século XXI. E nós precisamos também valorizar a profissão do magistério, porque cada vez menos pessoas se dedicam a se formar professores, né? Então, nós precisaríamos copiar países mais sábios do que nós, por exemplo, o Japão, né, em que o respeito ao professor é imenso e o professor é o único profissional que não se curva diante do imperador. Todas as outras profissões têm que se curvar perante o imperador, o professor não. Levanta-se aqui o Templo da Luz. Deste templo, finalmente sairão o caudário, fonte da grandiosa elevação moral e intelectual de São Paulo de amanhã. Prudente de Moraes. Duas coisas fundamentais. A primeira vez em que a população se mobilizava contra uma vontade do Estado, contra a vontade do regime militar, melhor dizendo. Em segundo lugar, criando, portanto, o precedente da movimentação popular na defesa do patrimônio histórico de São Paulo e, naturalmente, repercutindo em outros estados também. Então, eles sabiam que aquela escola ia mudar a impressão que se tinha do Brasil.